Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo Criminalmente. Hoje vamos falar um pouco sobre o caso de Jéssica, a menina de 3 anos que foi assassinada em Setúbal. Não me vou alongar muito sobre os contornos do caso, já foi badalado mais que uma vez e tem sido um tema frequente na comunicação social, como é suposto, como já tenho a oportunidade de dizer em vídeos anteriores. Este tipo de notícias fere muito a suscetibilidade das massas. Estamos a falar de crimes direcionados e que envolvem crianças. E claro que a tendência é de tudo escalar e as pessoas exigirem um culpado imediato, tendo tudo caído no colo da mãe. A questão é que, uma vez mais, as pessoas gostam simplesmente de ter justiça pelas próprias mãos. Várias foram as ameaças de morte, vários foram os eventos que aconteceram durante as cerimónias fúnebres, que vão desde as ameaças às agressões, aos insultos e por aí adiante. E, apesar de ser uma vez mais compreensível, não podemos deixar que isto seja a norma aceitável. Porque a justiça existe para que a punição seja proporcional ao ato cometido, mediante aquilo que está eleito num Estado de Direito como é o nosso. Tudo muito bem que se fôssemos pela vontade dos demais, voltaríamos então às execuções em praça pública e tudo o resto. Porque, como eu já tinha a oportunidade de dizer, aquilo que a malta quer é segue na rua. Mas vamos então aos factos. Temos uma mãe com 6 filhos, em que apenas Jéssica estava com ela. A Jéssica que estava referenciada na CPCJ praticamente desde o momento que nasceu, por causa da instabilidade no seio familiar, porque todos os outros irmãos são de pais diferentes e estão em sítios diferentes. E houve então esta ocorrência em que a menina foi deixada numa suposta ama e, de forma a obter o pagamento de uma dívida, várias foram as ameaças dirigidas à mãe através de maus tratos à filha, até que tudo culminou neste evento, na morte da menina. Presentemente, e atendendo àquilo que tenho vindo a recolher das notícias e tudo o resto, atendendo ao momento da gravação deste vídeo, a única atualização que temos em mãos é mesmo que a família que estava encarregue de tomar conta da criança encontra-se a cumprir prisão preventiva. E a mãe não foi constituída erguida no processo, pelo menos não ainda. Diga-se de passagem que para mim isto faz-me um bocado de confusão, porque eu consigo evidentemente associar vários crimes sob a tutela da negligência que poderiam recair na mãe, mas vamos deixar o processo decorrer e ver o que é que vai sair daqui. Mas aquilo que realmente eu quero focar, para além disto, uma vez mais, toda a gente está a par do enquadramento, toda a gente está a par daquilo que aconteceu, mas aquilo que eu realmente quero abordar é a resposta de várias entidades, desde a CPCJ ao IAC, Instituição de Apoio à Criança, que de uma forma bastante nefasta vieram simplesmente à comunicação social mandar a bola da culpa para o outro lado. Já se ouviu tudo. Ouviu-se técnicos da CPCJ a dizer que, como eles trabalham num plano de voluntariado, é complicado gerir trabalho, vida familiar e tudo o resto, depois chegar ao final do dia e ter que lidar com casos desta complexidade para a CPCJ. Tivemos a Presidente do Instituto de Apoio à Criança dizer que as suas equipas não são formadas e especializadas nestas áreas em específico. E também tivemos afirmações do tipo que o processo de referenciação na CPCJ é apenas uma folha de papel assinada. Ora bem, vamos por partes. Vamos começar pela parte logo da formação. Eu sou licenciado em Criminologia, como eu há muitos, e como eu há muitos que não estão efetivamente na área. É um curso recente, o estatuto foi consagrado em 2019 e tem sido uma luta tremenda para mostrar aquilo que nós sabemos fazer e onde é que nós podemos agir. Por isso, essa questão de não haver pessoas formadas e especializadas nestas áreas de intervenção apenas mostra da parte da Presidente e todos aqueles que defendem essas vertentes o mais profundo dos desconhecimentos.
Caso saibam, então é simplesmente negligência, porque basicamente estão a conformar-se com o resultado. Uma outra vertente é a questão da formação. Eu tratei de me informar junto de técnicos da CPCJ e aquilo que eu sei, aquilo que me foi dito, é que todos os membros da CPCJ têm momentos no ano para receber formação especializada. Tudo muito bem que é facultativa, mas a formação existe. E diga-se de passagem que o feedback que eu tenho é que a formação é simplesmente espetacular. Por isto, a culpa não é da CPCJ, mas sim dos técnicos que, ou por falta de gestão de tempo, ou não saberem gerir o seu tempo, ou simplesmente não se interessaram a avançar com a formação. Tudo muito bem que eu posso estar aqui o braço a torcer e dizer que se calhar ingressaram na CPCJ num momento em que a formação ou já estava a decorrer ou ainda estaria para acontecer. Por isso, esta questão de não haver pessoas formadas, pessoas com especificidade nos domínios técnicos, por diga-se de passagem, uma equipa da CPCJ é constituída por elementos de várias entidades municipais, centros de saúde, escolas, GNR/PSP, que já trazem essa bagagem e depois têm então a formação no sentido do acompanhamento. Ou pelo menos têm, se estiverem interessados em frequentá-la. Pronto, posto isto, não há desculpas. Pegando na questão da referenciação ser apenas uma folha de papel assinada, não é bem assim. A partir do momento em que o processo começa-se a investigação, começa-se a aferição do caso em si, da gravidade e tudo o resto, da forma como se deve proceder, de como se deve agir. Agora, atendendo ao tempo que passou, atendendo às conclusões a que chegaram, de tal maneira que ela deixou de ser acompanhada, se não estou em erro, tanto pela CPCJ como pelo Ministério Público, porque a CPCJ, ao fim de X tempo de acompanhamento, caso não consiga resolver o problema, remédio para tribunal, isso já são outros 500. Isso é mesmo para dizer que, a partir do momento em que o processo começa, ele começa a sério. Agora, como tudo, em qualquer ramo laboral, temos bons profissionais e maus profissionais. E atendendo àquilo que eu tenho estado a ver, na forma como técnicos da CPCJ e presidentes de várias entidades que, na sua missão e visão, prometem defender os direitos e deveres das nossas crianças e dos nossos jovens, a conclusão a que eu chego é que o interesse não é esse. No sentido em que, mais depressa, procuram desviar a culpa, quase que em jeito de descargo de consciência, do que simplesmente reconhecer os erros e agir. Também houve uma técnica que comentou que infelizmente não é possível prever tudo. Pois bem, nós estamos a falar de vidas, não estamos a falar da chave de Euromilhões. Não é uma questão de previsão, é uma questão de prevenção. E como eu tenho vindo a dizer em vários vídeos, se nós queremos evidentemente acabar com a criminalidade, não podemos depender do nosso sistema judicial e das nossas prisões, mas sim da nossa educação. Dos técnicos que estão no terreno, nomeadamente na questão da CPCJ, que têm logo um contacto de primeiro grau, por assim dizer, e que aumentam a probabilidade de intervir o mais depressa possível para erradicar vários comportamentos nefastos que possam acontecer ao longo da vida dos sujeitos em questão. E isto leva para um outro ponto, que é a questão do tempo investido dos técnicos que estão a trabalhar em regime de voluntariado. Eu defendo piamente que todo e qualquer trabalho deve ser devidamente remunerado. E desta feita, aquilo que eu proponho e a questão que eu coloco é se não será possível mudar o regime da CPCJ nesse sentido. Ou seja, tal como qualquer empresa, IPSS ou o que quer que seja, ter o seu próprio estatuto, ter a sua própria verba, ter a sua própria autonomia de contratação para alocar pessoas a tempo inteiro ou part-time nas várias áreas para continuar a manter uma equipa multidisciplinar e estabelecer uma remuneração mediante a especialidade. Será possível? Não sei. Mas há algo que muito provavelmente faria a diferença. Uma coisa é certa e acho que todos podemos concordar. Se eu tenho um trabalho das 9 às 5, vamos supor que eu sou um professor. Durante o dia estou a dar aulas. Quando chego a casa, para além das lides domésticas, do contexto familiar, também tenho que preparar as aulas do dia seguinte ou da semana seguinte. Tenho testes para corrigir e tudo o resto. E se eu também for um membro da CPCJ, tenho que arranjar tempo para. Isto aqui é uma receita para o sucesso para ter burnout e para ter toda uma questão de negligência, mesmo que plenamente inocente, por assim dizer, de não fazer as coisas como deveriam ser feitas. Agora, se eu for contratado a tempo inteiro, estar a receber como técnico superior, como licenciado ou o que quer que seja,
então as coisas mudam, porque todo o meu trabalho, todo o tempo que eu estou a investir é para a CPCJ e para os casos que eu tenho em mãos. Em teoria, eu estou a ser simpático, em teoria, temos aqui os recursos necessários para garantir que todos os processos irão ser bem tratados e que tudo irá correr pelo melhor no que toca a reconhecer este tipo de casos e resolvê-los da melhor maneira possível. Agora, uma coisa é certa, e isto não é novidade nenhuma. Nós só nos apercebemos realmente do quão mal as coisas estão quando nos são atiradas à cara. E neste caso, foi precisa a morte de uma menina de 3 anos para mostrar como aqui as coisas realmente funcionam no sentido da intervenção e do acompanhamento. Funciona mal e quando esse mal é reconhecido pelo público, passa-se a culpa. Em vez de haver um reconhecimento e uma resposta para garantir que se aprende com este erro e que se reúnem os recursos necessários para garantir que outros infelizes episódios como estes não voltem a acontecer no futuro. A moral da história que eu tiro daqui é mesmo esta. Continuamos a ser um país de brancos costumes, com muito sangue na guerra, e que no momento da verdade é simplesmente mais fácil descartar o nosso envolvimento, mesmo que ao fazê-lo estejamos a comprometer e a agravar a nossa própria situação, porque qual é que é a percepção que vocês têm quando temos uma presidente do Instituto de Apoio à Criança dizer que infelizmente as equipas que estão no terreno não têm informação especializada? Há quanto tempo é que isto está assim? Qual é que é o plano para o futuro? Bem, essas são as questões por tal altura. Deixem nos comentários as vossas opiniões e vemo-nos num próximo vídeo.